prazer participar do Seminário Internacional de Literatura Judaica Brasileira. Agradeço o gentil convite da professora Lisley Nascimento. Falarei um pouco sobre alguns escritores sefarditas na Amazônia. Após a expulsão da Península Ibérica no século XV, muitos judeus sefarditas imigraram para o Marrocos, Bulgária, Turquia e Jerusalém. No Marrocos, permaneceram por mais de 3 séculos em meio à pobreza e perseguições. No século XIX, a Aliança Israelita Universal, apoiada financeiramente pelo Barão Hirsch, cria escolas para os judeus dispersos, dando assistência aos judeus vítimas do antissemitismo, conduzindo muitos à imigração. O Brasil tornou-se um dos países que recebeu os sefarditas. A região amazônica os acolheu, principalmente as cidades interioranas do Pará e do Amazonas, e até mesmo Iquitos, no Peru. Segundo Samuel Ben-Shimol, em Eretz Amazônia, judeu sempre foi, sociologicamente falando, padrão de terra boa, e onde ele vai com sua família e inicia o seu trabalho, a prosperidade chega. Quando ele sai, é sinal de crise e depressão. Nos velhos tempos, costumava-se dizer que para uma vila ou povoado crescer e prosperar na Amazônia, era preciso um caboclo para fazer roça, um cearense para cortar seringa, um judeu para vender suprimentos e comprar produtos regionais, uma filial das lojas A Pernambucana para vender tecidos e um padre para batizar, casar e enterrar. A navegação do exterior ajudou a trazer os judeus marroquinos para a Amazônia e a navegação interior os levou para os confins da região em busca de trabalho e da fortuna. A descrição de Ben-Shimol, falada há pouco, define muito bem algumas das temáticas empregadas por escritores amazônidas, judeus sefarditas de origem marroquina, isto é, o Brasil como terra de promissão, o judeu e a prosperidade da terra, o judeu comerciante e regatão, a Amazônia como bom lugar para viver, a judeidade. A referida obra de Samuel Ben-Shimol apresenta feição autobiográfica. O professor Manauara, no seu Eretz Amazônia, procura registrar alguns perfis dos judeus em suas trajetórias pela Amazônia, como se vê manifesto, por exemplo, na ideia judeu sempre foi, sociologicamente falando, padrão de terra boa, e onde ele vai com sua família e inicia o seu trabalho, a prosperidade chega. Além disso, ele destaca uma nova imagem do judeu que buscou fugir da iconografia do judeu avarento e perverso, o judeu profissional liberal, como meio de vida e como instrumento de ascensão social. Em sua obra, elenca nomes de vários professores das universidades federais em Manaus e em Belém, de origem judeu-sefardita. Somam-se a esses temas o antissemitismo, que reverbera em muitas obras, assim como o caso da prostituição feminina, que não foi calado nos textos desses escritores, ainda que seja um capítulo vexatório e torpe da história judaica no Brasil. Sultana Levi Rosenblatt, Marcos Serruia, Paulo Jacó e Leão Pacífico Ezagui são alguns judeus de origem sefardita nascidos na Amazônia. De que falam esses escritores? Para Regina Gel, a temática judaica na literatura brasileira é uma escrita dotada de identidade específica, circunscrita, sobretudo, às experiências de judeus em território brasileiro. Bela Joseph entende que os escritores judeus brasileiros são como novos descobridores, que enviaram suas cartas-relação, suas crônicas da nova terra que os recebia, exaltando-a perplexos e cheios de esperança. Tudo depende do olhar judaico, da cultura, do passado, da memória do judeu, das escolhas que deve fazer, de como se vê e como olha tudo ao seu redor. Escreveram esses escritores apenas sobre temas judaicos? Sultana Levi Rosenblatt, Leão Ezagui e Paulo Jacó apresentam em seus textos temáticas variadas. Marcos Serruia é fiel ao tema judeu. Bela Joseph afirma que o escritor judeu produz uma escrita judaica, embora não trate especificamente de temas judaicos. Regina Gel apresenta mais um dado a este arrazoado. Um tema será reconhecido judeu, segundo Gel, quando o conflito principal de uma obra estiver expressamente ligado ao judaísmo quanto à sua gênese
e a vivência física, mental, espiritual e psicológica de quem escreve. Se tais condições não forem atendidas, não será a ascendência judaica do escritor ou escritora apenas que lhe garantirá registro de seus textos nos temas judaicos. Retomando aos apontamentos de Bela Joseph, o escritor judeu lida com liberdade criativa sobre as culturas pelas quais transitou, quer a própria, quer a que recebeu, ampliando o olhar de quem escreve. Os textos de Rosenblatt, Serruia, Jacó e Ezagui abordam a causa judaica, expressando perfis de judeus variados, ainda que Sultana Rosenblatt não construa romances cujo conflito principal transite em torno de questões judaicas, como veremos. Alternam-se imagens decantadas e românticas do judeu desbravador e proeminente intelectual na sociedade amazônica, com imagens de judeus perversos e usurários, pagãos e assassinos de Cristo. Há, é claro, escritores não judeus que abordam assuntos judaicos ou personagens judeus, como se vê no Baile do Judeu de Inglês de Souza ou em Terra de Camiaba de Abiguar de Bastos. Quem são esses escritores e sobre o que falam? Sultana Levi Rosenblatt nasceu em Belém em 1910 e faleceu em 2007 nos Estados Unidos. O sobrenome Rosenblatt recebeu do marido, Martin Rosenblatt, com quem teve 3 filhos. Descendente de uma tradicional família marroquina, era filha do renomado Major Eliezer Levi. Sultana deixou vários escritos, há crônicas memorialísticas a respeito da história da sua família em terras amazônicas e sobre a presença dos judeus na história nacional, como se vê em Como Viemos Morar na Amazônia e em Brasil, Terra de Promissão, texto presente no livro Papéis. Nos 2 textos, a autora apresenta seus familiares e irmãos, judeus coetâneos ou não, como aventureiros e desbravadores. Em Brasil, Terra da Promissão, Sultana fala sobre os colonos que preferiram o encontro com a aventura, o jogo da sorte entre índios antropófagos e os perigos da selva, aos horrores das perseguições inquisitoriais. O Brasil, mais precisamente a Amazônia, é retratada como uma terra da promissão, um Eldorado que receberia com generosidade os dispersos advindos da Península Ibérica e depois do Marrocos e Turquia, os sefarditas. Mas como a própria sultana atestaria e antigamente era assim, o antissemitismo a encontrou ainda criança. Ao descrever uma cena de escola, Sultana expressou a dura realidade pela qual passaram os judeus na Amazônia. Logo na primeira aula, a professora escreveu no quadro negro: passem para o masculino as seguintes palavras: sultana judia, ladra, galinha. Tomei um choque. Eu era sultana e era judia, mas não era ladra de galinha. Mas fiz que não me apercebi. A humilhação e a violência emocional seriam retomadas em Uma Grande Mancha de Sol, romance que conta a história de Maria Angélica em sua trajetória intimista. Na meninice, Maria Angélica apaixonou-se por Álvaro Bension e, mesmo casada com outro Álvaro, trazia sempre à memória o vizinho judeu. A família Bension era alvo de ações antissemitas, sobretudo as crianças Elias e Miriam Bension. A pequena Miriam, irmã de Álvaro, sentenciou: veja Nosso Senhor, olha como ele está todo ferido e com uma coroa de espinhos. De espinhos? Perguntava a criança aflita. Quem botou? Foi tu, teu pai, todos os judeus, disse Mariana, que trabalhava para a família de Maria Angélica, demonstrando todo o seu rancor contra o povo judeu. Cenas festivas da casa dos judeus são descritas na obra, logrando o desprezo de Mariana e de Dona Santa, mãe de Maria Angélica. A oração em hebraico, dita à mesa no Shabat, faz rir as 2 mulheres que espreitam a casa judia. Se em Uma Grande Mancha de Sol há uma família de judeus em barracão, não há amplas referências à cultura judaica. A julgar pelo sobrenome do protagonista, um outro Álvaro, não mais Bension, como em Uma Grande Mancha de Sol, mas Bentes, poderia tratar-se de algum descendente de judeu. Álvaro Bentes era filho do coronel Amado Bentes.
Samuel Ben Shimol afirma que em cemitérios israelitas havia referência a judeus com sobrenome Bentes. Álvaro, herdeiro disposto a vender as terras do Jananaira, vê-se preso à vida no barracão sobre a água, o que o leva a desistir de sua vida na cidade, da faculdade, da noiva e de Joia, a professorinha do Jananaira. Mas esse é o Jacó, narrador do Furo Grande, que recebe a tênue menção de ser um judeu marroquino. Ele iria para Belém para batizar o filho na religião dele. Não quis o destino que ele e sua família chegassem à capital do Pará. A embarcação que os levava naufragou. Comentava-se que Jacó tinha feito fortuna. Ele representa o judeu que ganhou a vida no interior e migrou para a capital com a família, buscando manter e fortalecer os laços do judaísmo com a sua comunidade. Dalcídio Jurandir comenta que a obra de Sutana descreve com propriedade os seus pareceiros, a gente do norte. Uma parte da história judaica na Amazônia é vista nos fragmentos narrativos destinados ao judeu Jacó e à sua família. Sutana compôs personagens judeus que refletem a história do seu próprio povo, imigrantes em terras amazônicas. Não são eles os personagens principais, mas a história, a cultura judaica está bem ali, no rio, nas matas, na capital, incorporada à vida amazônica. Segundo Regine Gel, nos textos de Sutana, aparecem muitas cenas da vida judaica na sua cidade e na sua casa. Marcos Serruia, nascido em Belém, de origem judaico-sefardita, é o menos conhecido dos escritores aqui elencados. Escreveu os romances O Cabalista e Cabelos de Fogo. Neste, sabemos da triste história da judia Hannah, obrigada a prostituir-se em terras amazônicas. É na narrativa de encaixe que ficamos conhecendo a trajetória do bisneto de Hannah, ou Ana Júlia, que busca a sua techuvá, o seu retorno à religião judaica. Cabelos de Fogo recebeu influência da obra de Moacir Scliar, O Ciclo das Águas, como o próprio Serruia afirma. Paulo Jacó, descendente de judeus sefarditas, nascido em Belém, mas registrado em Manaus, na sua obra Um Pedaço de Lua Caía na Mata, atesta o contato entre a cultura judaica e a amazônica e a luta de Salomão para ganhar a vida em uma terra inóspita. Em Um Pedaço de Lua Caía na Mata, conhece-se a história da família de Salomão Fará, formada por sua esposa Sara e seus filhos Jacó e Raquel, moradores da cidade de Parintins. Neste romance, Salomão luta para manter as tradições culturais judaicas. Em certo momento, o filho quer deixar a crença, por sofrer muita malineza dos colegas. Mas ante a insistência do filho, Salomão consola-o, afirmando a necessidade de guardar a tradição. No barco Jerusalém, Salomão singra pelos rios amazônicos, fazendo comércio, sustentando a família, ganhando o respeito da comunidade de Parintins. Torna-se o tesoureiro do festejo da Santa. É amigo do padre André e participante das doações à igreja. Faz do filho Jacó um doutor. Sofre pela separação da cunhatã Janoca, amor de mocidade, amor para a vida toda, guardado no pensamento. Salomão amou, chorou saudades. Janoca, o amor do judeu. Sara, a mulher necessária. Na história de Salomão e sua família, vê-se a história de muitos judeus regatões, sobre seus embates culturais e sobre suas lutas travadas na floresta amazônica. Leão Pacífico Ezagui, um simples engatinhador nas letras pátrias, como atesta sobre si mesmo, seguiu os demais autores. Nascido em Itacoatiara, no Amazonas, oriundo de uma família judaico-sefardita, no livro Contos Amazonenses, apresenta duas narrativas que revelam imagens sobre os judeus, comuns no imaginário amazônico. Em Satã, o felino maldito, o narrador personagem, o compadre Leão, é um judeu criado em Lisboa até os 15 anos. Amador da natureza, da floresta, dizia-se que deveria ter nascido índio, tal o gosto de percorrer pelas matas, em busca de aventuras e na demanda do desconhecido. Ao lado de Daniel, companheiro de caçada, sai em busca de uma onça, animal gigantesco chamado de Satã. Ao acharem Satã, tendo Daniel caído do topo de umas pedras, coube a Leão abater o animal, não sem antes voltar-se para socorrer o companheiro.
após um momento de apatia e indecisão. O caçador experiente esbraveja com veemência: vai em frente, seu judeu desgraçado. É a primeira referência à religião do personagem. Esta menção surge de modo rude e maledicente. Daniel quer agredir, tirar Leão do torpor. Para isso, utiliza a imagem do judeu desgraçado, nefasto, figura desprezível no imaginário popular. O narrador diz que aquelas palavras tocaram-lhe fundo, impulsionaram-no a ir contra o animal. Mas antes de desferir o tiro contra o felino, recitou o Shema Israel, o que lhe deu coragem e ousadia. No entanto, se a imagem do judeu desgraçado foi o epíteto para injuriar um caçador em vez de perder a presa, na tentativa de fazê-lo reagir ao temor e à inércia, o ultraje é trocado por uma louvação à sua conquista. Na relação entre os companheiros de caçada, a referência ao judaísmo de Leão é utilizada para insultar e agredir. No conto, Os Fantasmas da Comadre Maroquinha, Ezagui apresenta um personagem chamado Chunito, dono de embarcação. Este nome faz lembrar do Chunito, último judeu de Itacoatiara, segundo Ezagui, a quem este dedicara o romance Enxuga as lágrimas e segue o caminho que te determinaste. Este romance apresenta a história de Jacó Benatar, filho de Tangerinos, e que aos 12 anos veio para o Brasil com o tio. Na Amazônia, ganhou a vida como um regatão, a percorrer os rios amazônicos por aqui e por acolá. Há uma relação entre os mistérios da Amazônia com seus rios e florestas, irresistíveis e imponentes, e a liberdade que Jacó Benatar afirma buscar manter, errante por ser judeu, errante como o rio, errante na floresta. Nesses textos, vêem-se registros da história dos imigrantes judeus, que direta ou indiretamente exerceram algum tipo de influência sobre os referidos escritores sefarditas. Como vimos, Serruia não quis calar a história de seus irmãos ou irmãs, por mais torpes e indignas que fossem. As peixas não foram motivo para esconder a história do judeu e da judia, que buscou na Amazônia um lugar de repouso. Em todos esses casos, há visões particularizadas sobre o ser judeu na Amazônia. Para Bela Joseph, ser judeu é viver e contar sua memória, o que procuraram fazer Sultana, Jacó, Ezagui e Serruia. Segundo Regina Egel, no caso amazônico, Samuel Benchimol, Sultana, Paulo Jacó, Ezagui e os irmãos Salgado escreveram expondo como foi o desenrolar da vida para os pioneiros nos labirintos hídricos da extensa floresta amazônica. A propósito de Elias Salgado e Ilcume Neve, reservamos a eles momento mais propício para comentarmos sobre suas obras. Elias Salgado é amazonense, autor de O Fim do Mundo e Outras Histórias de Beira Rio. Ilcume Neve é um escritor búlgaro radicado na Amazônia. Todos esses escritores aqui citados contaram à sua maneira as suas histórias e a de seus parceiros, alinhavando destinos e trajetórias comuns por aqui e por acolá. Muito obrigada.